Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Eu falo da cidade de Goiânia. Agora eu quero te falar uma coisa para você. Você que sofre de ciúmes retroativo, você que sofre de toque, você que sofre da síndrome de Rebeca, né? Meu amigo, você está perdendo o seu tempo com uma história que não é sua. Você está perdendo o seu tempo com a história que não tem nenhuma ligação contigo. Tanto você mulher, tanto você homem. É mais ou menos, vamos supor que você tem o seu comércio, né? O seu ambiente ali, o seu trabalho, sua empresa. E aí, de repente, você larga a sua empresa para cuidar da outra empresa, ver os gastos passados de outra coisa que não tem nada a ver contigo. O que vai acontecer? Você abandonou a sua vida. Você abandonou os seus afazeres e as suas obrigações. Todas as vezes que você sai da sua vida para buscar o passado de outra pessoa, é perca de tempo. Você está destruindo a sua existência. Você está destruindo a sua vida porque a vida acontece aqui e agora. Você poderia estar fazendo outras coisas, estudando, fazer uma prova de um concurso, fazer uma atividade física, fortalecer a sua musculatura, cuidar de você, aprender um instrumento musical, criar. Mas não. O ciúmes retroativo é um suicídio prolongado. É um suicídio prolongado porque a pessoa começa a morrer. A pessoa já não vive mais a vida dela. Ela passa a viver história de mortos. História de gente que não está mais ali. Quando alguém encontra você para você namorar, casar, a pessoa quer que você navegue com ela para as outras estações. Mas não. O que você faz é voltar para trás, é regredir. Isso é sofrer. Então, o livro A Síndrome de Rebeca, o filme, que foi escrito, né, o filme, né, em 1940, de Alfred, né, que veio o filme Síndrome de Rebeca, por sua vez inspirado em um romance, que aí depois Netflix colocou aí A Mulher Inesquecível, né, e a obra conta a história de uma mulher atormentada, né, atormentada pelas lembranças da primeira esposa do seu marido, já falecida, que inspirou uma telenovela exibida pela Rede Globo, né, entre 1978 e 1979, A Sucessora. Quem aí atuou nessa novela foi a Suzana Vieira. A Rede Globo já fez uma novela que falou sobre o ciúmes retroativo, que é A Sucessora. Você não assistiu, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa música. Dessa música, ó, dessa novela, que foi inspirada no filme A Rebeca. Para evitar plágio, a Rede Globo fez algumas modificações, mas foi inspirado no filme A Rebeca, né, A Mulher Inesquecível. Pensa, o casal se casou, né, foi morar na mansão, e a mulher perdeu a vida dela. Desde viver a lua de mel, viver a vida dela, começou a saber da história da outra pessoa. Esqueceu de cuidar de si, a ponto de querer vestir as mesmas roupas, a ponto de vestir, usar o mesmo corte de cabelo. E o marido dela ficou bravo, né? Ela casou com um viúvo, né? E ela ficou brava porque não era aquele tipo de mulher que ele queria mais. Porque a Rebeca quase acabou com a vida dele, quase destruiu a vida dele, né? Traiu ele, teve um amante, engravidou de outro, enfim, foi uma confusão. Final do filme, não valeu a pena ela se destruir por pessoas que passou pela vida dele.
E não há diferença nenhuma na vida do seu marido, da sua esposa. E esse ciúme retroativo, o toque, assim de Rebeca, está categorizado no superego. Quem tem superego muito rígido, formado lá nos pais, tem a tendência muito grande de sofrer de síndrome de Rebeca. Quanto mais o superego for rígido, pior é a Rebeca. Tem pessoas que começam a castigar os seus maridos, para ele pagar o que ele fez. Tem homens que começam a castigar as suas mulheres, começam a fazê-las sofrer, castigar, tipo a punição, para tipo zerar o que ela fez, para que ela se arrependa do que ela fez. É um superego rígido. O que é um superego e qual a formação dele? Vamos lá em Freud, né? Trata-se do oposto do id, que é a personalidade de desejo, impulsos, né? É o oposto. Enquanto um te impulsiona você a fazer, o outro te dá uma freada. Afinal, fornece o senso de certo ou errado a partir dos padrões morais adquiridos nas relações sociais e familiares, desenvolvendo-se desde os 5 anos de idade. Portanto, as crianças assimilam comportamentos aprovados pelos modelos de autoridade como os pais. Descobre que andar conforme as regras pode promover realização ou orgulho. Caso contrário, provoca culpa e remorso. O superego suprime os impulsos do id e controla os atos do ego, porque é responsável por produzir os julgamentos. Meu amigo, se você teve um pai que traiu a sua mãe, se você teve um pai mulherengo, se você teve um pai que levava o filho de 14, 15 anos para o cabaré e a filha mulher tinha que ficar em casa, você tem uma tendência de ter um superego muito rígido e vai ter síndrome de Rebeca, ou está sofrendo por isso. Ou o superego é formado por questões religiosas, crenças. Quando você cresceu num ambiente muito preconceituoso por mulheres que casam, que têm filho de outro homem, mulheres que teve relação com outro homem, e tem uma tia, uma avó que é preconceituosa com esse tipo de coisa. Você teve a mãe, que o único homem que ela teve foi o pai, e você vai ter a tendência de entrar. Tá vendo? A síndrome de Rebeca, gente, se eu passar minha vida inteira gravando vídeos, não vai acabar. Eu não tenho mais novidade de gravar depressão, pânico, borderline, burnout, autismo. Não tenho mais conteúdo para isso. Se eu gravar um vídeo diferente de burnout, eu tenho que gravar de cabeça para baixo, na cachoeira, entendeu? No avião, para falar sobre depressão. Não tem mais o que falar sobre isso. Agora, o Rebeca é um assunto muito grande. Eu vou passar a minha vida inteira porque cada um vai entrar no Rebeca de forma diferente. É impossível você descobrir como você entrou no Rebeca sozinho. Não tem condições. Tem que fazer uma análise bem profunda. As pessoas não entram pelo Rebeca pelo mesmo motivo. As pessoas não têm toque, transtorno obsessivo compulsivo pelo mesmo motivo. Então vamos lá para eu não me perder aqui. Então, se o seu pai traiu a sua mãe, você pode ter Rebeca. Você pode ter Rebeca e um ciúme pontual. Muitas pessoas têm ciúme do presente, daí que acontece, que eu gravei no outro vídeo, né? Pessoas que têm ciúmes do presente, entra facilmente para o ciúmes retroativo, né? Tem os ciúmes provocado, tem os ciúmes pontual e tem os ciúmes retroativo. Então, o que acontece? Se você tem uma mãe que o único homem da vida dela foi o seu pai, e isso está sendo a formação do seu superego. Então, inconscientemente, você vai tentar encontrar pessoas e mulheres que têm as características da sua mãe sem você perceber, porque é inconscientemente. Você vai dirigindo de carro passando marcha sem você saber quantas marchas está passando. É inconsciente. De repente, você encontra uma mulher para você casar, para você ter filhos, e de repente você descobre que ela teve transas casuais. Foi amante, foi numa boate e transou com um cara lá, vai ferir o seu superego. Aí começa a vir a moral,
Você começa a julgar, a condenar, porque o superego é uma personalidade de juiz. Você vai punir aquela pessoa. Se você não conseguir punir aquela pessoa, você começa a se punir. Você mesmo vai começar a sofrer. Você vai começar a fazer você sofrer e sofrer a outra pessoa. E fica um casal de sofrimento. Duas pessoas com semblantes abatidos, tristes. Porque você começa a morrer por dentro. Porque quando você sai da sua vida e começa a buscar um passado de outra pessoa, a sua vida acabou, filho. Acabou a sua vida. Sua vida segue para frente. É o presente e para frente. Nem o seu passado você tem que reviver. Nem o seu passado você tem que ir atrás. Quem dirá o passado sexual íntimo de outra pessoa, a qual ela teve vários acidentes de percurso. É suicídio prolongado. Porque as pessoas que têm ciúmes retroativo, esses pensamentos podem gerar medo, raiva, fazendo com que a pessoa com ciúme retrospectivo sofra de alterações de humor e apresente comportamentos ansiosos ou paranoicos. É comum fazer perguntas recorrentes, averiguar detalhes da relação anterior, tentando de alguma forma conhecer a verdade sobre o seu par amoroso, né? A verdade sobre o seu par amoroso, tudo que ele fez. Aí vem querer estabelecer comparações, imaginando um relacionamento mais valorizado do que o que tem hoje, né? Muitas vezes insiste em falar do passado sexual do outro, e quando descobre uma forte ligação sexual, o temor de que você não é o bom bastante hoje, que jamais você será uma pessoa especial, que o outro será especial, e que você simplesmente é só um prêmio de consolação. E aí quer investigar o passado do outro. Uma história que não é sua para te machucar. Você aí vai guardar, colecionar memórias, lembranças dolorosas. Para que você precisa de lembranças dolorosas? E aí vai ter vários tipos de maus entendidos. Você vai ver o que você quer, o que você acha, porque a sua mente ela vai romantizar e erotizar qualquer coisa do passado da pessoa. Qualquer coisa, seja uma festa que ela foi de 15 anos, seja um batizado, seja uma festa, seja um show que ela foi. Você vai erotizar e romantizar. E aí as pessoas começam a ficar paranoico, né? Neurótico, querer saber do celular do outro. Os sintomas retroativos é isso, a pessoa vai tomar banho e o outro vai querer fuçar o celular do outro, computador do outro, notebook do outro, carteira do outro, em busca de vestígios do passado. Vai em busca de GPS, localização, Google Maps, fotos, Google Drive, começa a fazer um check-up total. Cara, e a sua vida parada? Sua vida parou. Cadê? Viver em paz, alegre no seu sofá, ouvindo música clássica, tomando um vinho. Mas não, esse tempo que poderia estar relaxando, curtindo o tempo passando, você está sofrendo, buscando memórias dolorosas. Vou mostrar aqui agora uma ideia do Osho no livro, na obra dele, A Essência do Amor. Ele retrata que o homem, se a mulher for embora, ele tem que aceitar, ele tem que... a prova de amor que ele pode provar para a pessoa é aceitando a sua partida, aceitando. O que ela vai fazer depois dele é irrelevante. E assim, pegando esse gancho do Osho, assim é o passado, o que ela fez lá atrás, de uma certa forma, é irrelevante. Porque tem passados aceitáveis e passados inaceitáveis. Se você está com uma mulher que tem um passado que para você é inaceitável e você está sofrendo e brigando com ela, o problema é seu. Você que é o errado, você que é o culpado. Ela não é a culpada, ela quis tocar a vida dela daquele jeito, por algum transtorno, por alguma coisa, e hoje ela quis mudar e está com você feliz, quer viver com você. Se você não aceita o passado dela, esse passado inaceitável, você está com ela e está infernizando a vida dela, o problema é você. Você que é o problema. Agora, se você escolher uma mulher bacana, tranquila, que tem um passado aceitável, cara, você tem que aceitar o que houve. O que houve. Você tem que abraçar essa realidade.
Você não pode ir contra o fluxo da água do universo. Nós somos seres humanos, não somos deuses, anjos, entendeu? Nós temos erros. Então, vamos lá para o que o Osho fala sobre isso, que eu acho muito interessante. Olha o que o Osho fala. Se você compreender que ela ou ele mudará, que um dia a sua parceira ou parceiro pode se interessar por outra pessoa, você terá que ser compreensivo, amoroso, ter consideração por ela, deixando que ela siga o caminho que manda o coração. Essa é a oportunidade que você tem de provar à sua parceira que a ama. Você a ama, mesmo que ela passe a amar outra pessoa. Isso é irrelevante. Com entendimento, é possível que o seu amor se torne um caso de uma vida inteira. Mas lembre-se de que ele não será permanente. Terá altos e baixos e passará por mudanças. Olha o que o Osho fala. Está falando do futuro, né? Que é diferente do ciúme retroativo. Mas vamos pegar um gancho aqui diferente. Né? Vamos fazer um desdobramento. E falar que caso a sua esposa, seu namorado, seu esposo, né, deixando você e siga o caminho para amar e ficar com outra pessoa, né, você tem que aceitar. Essa é a oportunidade que você tem para provar à sua parceira que você ama. Mesmo que ela passe a amar outra pessoa, né? Ela foi embora? Isso é irrelevante. É igual relação ao passado. Se você quer provar se você primeiramente se ama, depois ama ela, gosta dela, você tem que aceitar, ter compaixão, misericórdia, com as vontades, os erros, que ela arriscou de ter alguém, que ela confiou em alguém, quis namorar com alguém. Você tem que ter essa misericórdia com ela. E você, mulher, também você tem que ter misericórdia com seu namorado, com seu marido. Você tem que aceitar isso. Ele só estava querendo ser feliz. Ele poderia ser o babaca, o canalha, poderia ser besta, foi. Mas ele estava querendo ser feliz, era a ideia, o pensamento que ele tinha naquela época. Se você o ama, se você o aceita, se você gosta dele, então você tem que incluir isso também no jogo, no bolo. Isso é uma prova de amor, de você compreender a pessoa. Isso é uma prova de amor, de você entender que o outro é um ser humano cabível de erros. Se você quer provar que você o ama, né? Se você quer provar, deixe, aceite, seja compreensivo, amoroso, tenha consideração, né? Aceite que o caminho dele foi árduo, né? Essa é a oportunidade que você tem de provar à sua parceira que você a ama, né? É possível isso. Então lembre-se, esse é seu momento, amigo. Esse é seu momento. Para de buscar historinhas que não são suas e faça terapia. Porque 90% das pessoas que sofrem retroativo é o problema de superego. Tá lá no superego o problema dele. Problema de superego, rígido. E às vezes passa até querer maltratar a pessoa que ele está namorando. Começa a castigar. Ou ele começa a gerar mágoas, remorso, mágoas. Que isso pode gerar um câncer. Então, meu amigo, faça a terapia enquanto é tempo. Um abraço.